Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, irmãos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontro ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de pasto, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Amém? Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Amém? Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Farei com elas, grife aí, aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Amém, pessoal? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra. Me ensina com poder e autoridade a tua palavra. Porque, Senhor, eu sei que a tua palavra, ela hoje é fundamental na minha vida, para me livrar de toda a morte, de toda a eternidade infernal
Por isso, Pai, eu quero me alimentar da tua palavra essa noite, em nome de Jesus, diga amém. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi você que achou Jesus, mas foi Jesus que te achou, amém? E Ele te achou porque o desejo de Deus é tirar você de todo e qualquer pasto que esteja trazendo a você trevas, trazendo a você maldições. Claro que Deus reservou o melhor para o seu povo, quem crê assim? Mas no período aqui, a Bíblia fala que o Senhor estava encolerizado, estava irado, porque pastores deveriam pastorear ovelhas, pastores deveriam cuidar de ovelhas, pastores deveriam edificar ovelhas, pastores deveriam salvar ovelhas, deveriam procurar aquelas que estavam precisadas, que estavam sofrendo, angustiadas. Eles deveriam pastoreá-las. Todo o mandamento de Deus aos pastores era isso. Mas estava acontecendo que os pastores apenas estavam se utilizando de Israel, das ovelhas de Israel, mas não cuidavam delas. Então o povo estava perdido, o povo estava desviado de Deus. E a situação é que ele vem repreendendo os pastores de Israel. Isso aqui é um retrato fiel de Mateus capítulo 23, quando o próprio Senhor Jesus reclama isso aos pastores daquela época, aos homens, aos fariseus, aos saduceus, aos homens que se diziam santos e líderes do povo, religiosos, mas eram homens que estavam afeitos a crescerem, a aparecerem, mas não cuidarem de almas, não cuidarem de vidas. Então vem uma repreensão de Deus e diz assim, veja: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e diz a eles: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Amém? Apacentam a si mesmos, usam as ovelhas como pasto, e esquecem que a promessa de Deus às ovelhas está lá em Mateus 23, pelo profeta Davi, quando ele diz: em pastos verdejantes. Amém? Refrigério da alma. Sabe, quando Deus revelou aquilo a Davi, Deus está dizendo: olha, o meu projeto para o pastoreio das minhas ovelhas é que elas tenham refrigério da alma. Amém? Quando você vem pesado, quando você vem sofrendo, o projeto de Deus, quando você vem para a igreja, é que você seja refrigerado pelo Espírito Santo, pela palavra, porque uma das funções do Espírito Santo é consolar. Então você vem e recebe uma palavra de fé, e recebe uma palavra de ânimo, e recebe uma palavra que vai sufocar toda aquela depressão, toda aquela angústia que você traz no peito. A função do pastor, e naquela época não estava vendo isso, era procurar a ovelha que estava desgarrada, perdida. Haviam muitas ovelhas desgarradas e perdidas no meio do próprio pasto. No meio de Israel haviam pessoas que eram idólatras. No meio de Israel haviam pessoas em adultério, em prostituição. Mas não era por outra coisa, amado. É que não haviam pastores preocupados em cuidar, em zelar. Eles queriam tirar a lã da ovelha, a gordura da ovelha, mas não queriam cuidar das ovelhas. E a Bíblia diz que o Senhor demandaria as ovelhas das mãos desses maus pastores e entregaria essas ovelhas nas mãos de pastores que Ele mesmo, Deus, escolheu para que falassem a palavra dEle, para que ensinassem o povo a palavra. Amém? Versículo de número 4. Olha a cobrança. A fraca não fortaleceste. Diga assim: é nossa função pastoral fortalecer o irmão que está fraco. A doente não curaste. Diga: nossa função pastoral curar os enfermos. A quebrada não ligaste. E ele está falando daquela que quebrou a aliança.
Eu, contrariamente, tenho visto que as quebradas estão sendo mais quebradas ainda. Porque quando vem uma pessoa para a igreja, com alianças quebradas, seja no casamento, seja na vida espiritual, sejam na vida material, há muitas pessoas que abandonaram a aliança do dízimo, a aliança do casamento, a aliança de uma vida digna, reta, temente a Deus e desviada do mal. Há muitas pessoas que abandonaram, quebraram alianças conceituais. Que são alianças conceituais? São aquelas que formatam dentro de mim o cristão que eu devo ser, o pai que eu devo ser, a mãe que você deve ser, o irmão em Cristo que você deve ser. Essas alianças que dignificam o ser humano, essas alianças que trazem honra ao ser humano, essas alianças que fazem com que eu e você sejamos alvo da vista dos outros e que eles possam glorificar Deus através da nossa vida. Mas todas essas alianças quebradas, elas têm que ser refeitas. É função do pastor ligar aquilo que está quebrado. Amém ou não? Eu fico muitas vezes preocupado quando eu vejo pessoas que vêm com alianças quebradas e, de uma forma conceitual, muitos pastores estão permitindo que elas continuem assim. Sabe, irmão? Você pode até me achar antiquado, mas eu não estou pregando um livro de hoje. Eu não estou falando de um Deus que nasceu agora, eu estou falando do Deus eterno e de uma Bíblia sagrada que tem mais de 2000 anos de escrita. E se você não sabe, os conceitos e preceitos e valores espirituais de Deus não mudaram nunca, porque Deus não muda. Uma das coisas que nós vemos na teologia é a imutabilidade de Deus. Eu não posso crer num Deus que muda com o tempo. Então, se Deus não quebra os valores, os conceitos espirituais continuam sendo os mesmos, a Bíblia permanece para sempre assim. Amém? A Bíblia diz que vai tudo passar, mas a palavra permanece. Independentemente de você conceitualmente achar que ela tem que ser modernizada, que a igreja tem que ser modernizada, que nós temos que ter uma mente mais aberta, mas eu não tenho que abrir a minha mente para o mundo, eu não tenho que aceitar as coisas do mundo, eu não tenho que permitir o mundo entrar aqui dentro para poder satisfazer pessoas cujas alianças espirituais estão quebradas. Poderia fazer isso e aí eu teria uma leva enorme de pessoas desviadas do evangelho. Conceitualmente a igreja quebrou padrões. Se fala de uma igreja moderna, se fala de uma igreja diferente. Nós falamos de uma igreja apóstata, uma igreja desviada do alvo. Porque quando nós falamos de uma igreja remida, lavada pelo sangue de Jesus, nós temos que remeter essa igreja ao conceito bíblico. Nós temos que comparar essa igreja com aquilo que Deus mandou que ela fosse. Ordenança e mandamento não muda nunca, irmão. É perpétuo. Amém ou não? Se a Bíblia não mudou, se os mandamentos não mudaram, se os conceitos bíblicos não mudaram, nós temos que voltar ao princípio. Nós temos que retornar ao Senhor. Ovelhas estão espalhadas dentro de igrejas. Igrejas que estão espalhando ovelhas, e as pessoas estão lá sentadas assim, estão realizando cultos, mas não são mais cultos a Deus. Se nós tratarmos do conceito cultuar, vamos ver que a posição de culto era o povo cultuando a Deus. Mas quando a igreja tem que se modernizar, quando as pessoas elas tratam de um evangelho contemporâneo e não do evangelho de Cristo, então, amados, o culto deixou de ser feito a Deus, saiu dessa alçada e passou a ser aos homens. Porque culto a homem é aquilo que satisfaz a carne, é aquilo que satisfaz o ego, é aquilo que satisfaz ao eu. Mas culto a Deus é aquilo que quebra e faz um vaso novo. Culto a Deus é aquilo que estipula, que organiza. Sabe, ter milhares de pessoas indo para o inferno não me adianta. Preciso sim que o Senhor envie milhares de pessoas, mas para irem para o reino eterno.
Já fui pastor de dizer que não me importo com multidão. Eu me importo com multidão sim, eu quero multidão sim. E mais agora que eu estou ficando mais velho, eu quero mais multidão. Mas eu vou dizer para você, nunca vou abandonar o conceito de Deus para satisfazer multidão. Jesus estava com mais de 5.000 pessoas à sua frente e não satisfez a nenhum. Ao contrário, pregando o evangelho da salvação, ele fez com que muitos voltassem atrás. Muitos voltaram, devido aos seus conceitos religiosos, proselitistas, voltaram. Não, é muito pesado essa palavra. E alguns dos discípulos disseram: Senhor, que palavra dura, quem pode salvar-se? Quando ele falou do casamento, Senhor, mas que palavra dura, quem pode salvar? Então é melhor que não case. Quando ele falou sobre sua carne e seu sangue, falaram isso, que coisa dura, Senhor. Quando ele falava do amor, o amor ágape, não o amor eros, não o amor filial, não o amor estógio, mas o amor ágape, o amor de Deus, todos não entendiam e diziam, essa palavra é muito dura. Quando ele falou do perdoar 70 vezes 7, esse conceito está tão aquém dos homens, aliás, tão além dos homens, perdão, que as pessoas não conseguiam alcançar esse conceito e diziam, que palavra dura. E é por isso que Jesus identifica aqueles pastores, e Deus identifica esses pastores aqui como homens distantes dele. Ele disse, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas. A nossa função, irmãos, é entender o motivo pelo qual estamos aqui hoje. Amém? O Senhor vai julgar entre pastores e pastores, entre ovelhas e ovelhas. Há ovelhas que sujam o pasto. Versículo 17, quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não basta vocês estarem pastando aí, em boa pastagem, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto, e não vos basta ter bebido água clara, água boa, a vez de turvar o resto com os pés, aí as minhas ovelhas ficam bebendo água turva, e pastando em pastos que foram pisados pelos vossos pés. Quantas ovelhas derrubam ovelhas? E quando ele fala de gordo, ele não está falando do gordo não, por favor irmão que é gordo, não fique traumatizado. Ele está falando do orgulho. Se você for para o original, ele está citando ovelhas orgulhosas, soberbas, que não aceitavam a orientação divina, e que dentro do pasto escorneavam, empurravam para fora as outras ovelhas, chifravam as outras ovelhas. São carnais, diga, são carnais. Mas é interessante uma coisa, quem é ovelha aqui? Levanta a mão. Você sabe que ovelha não tem dente superior? Sabia não? Só tem dente inferior, então os irmãos que não têm um superior e só têm um inferior estão na vantagem. Pastor, não tenho nenhum dos dois, então irmão, uma chapazinha resolve. Mas, por que a ovelha só tem um inferior, só tem um de baixo, não tem um de cima? Você sabia que o animal, ovelha, não come carne? Não come carne, só come folhas. Por isso que o pasto tem que ser o quê? Verde. A ovelha não tem dente para comer carne. Não é um animal que fica comendo carne, ele come folhas. Se eu não me engano, o nome é herbívoro, né? Que come folhas. Então é por isso que Deus, pastor, reclama de ovelhas carnais? Sim. Porque ele já não deu os dentes de cima para não comer carne, para não ser carnal. Pastor, amanhã eu não como mais carne. Não estou falando para você não comer carne, irmão. Estou falando para você não ser carnal. É interessante que a gente age como carnal, age como aquele que dá valor às coisas carnais. No entanto, como ovelhas, nós somos herbívoros. Como ovelhas, nós somos feitos para as verdes pastagens. Por isso que Davi fala de água limpa,
fala de pasto verdejante, mas não fala de mais nada do que isso. E é importante que eu seja ovelha o bastante para entender que carnalidade não faz parte do meu conceito pessoal. Amém ou não? Chegou o tempo de Deus trabalhar. E aí, irmão, preparar uma igreja, adornar a igreja para subir. E é por isso que muita gente, Deus tem me revelado esses dias, muita gente tem vindo, sabe, para essa pastagem, tem recebido essa palavra, esse ensinamento, essa orientação, porque é tempo de você voltar a comer aquilo que Deus mandou você comer. Sabe, quando a gente se alimenta de outros alimentos que não são os alimentos que Deus trouxe para nós, a gente acaba ficando esse crente moderno, esse crente cheio de falsos ensinamentos. Hoje nós temos igrejas e igrejas, né? Igrejas que concordam com tantas coisas, que aceitam tantas coisas, e dizem, não, nós temos que aceitar porque é estratégia para ganhar almas. Eu digo para vocês, não existe nenhuma estratégia que possa afogar a sã doutrina, que possa tirar de nós os conceitos e valores de Deus. Todo ensinamento que me tira do alvo, que me faz apostatar da verdade, que me leva a emoções, a conceitos emocionais, a volições, ou seja, conceitos volitivos, são conceitos voltados para a vontade humana e não para a vontade divina. Tudo aquilo que satisfaz o meu ego, o meu eu, para que eu me firme na igreja, para que eu me firme numa cadeira, para que eu seja do pasto, todos esses conceitos são diabólicos. Pastor, mas é um pastor que ensina, um anjo de asa pode te ensinar, ele é o cão em pessoa. O diabo, na verdade, não tem aparência de chifre, o diabo tem aparência de anjo, e um dos mais lindos anjos do céu. Então não vá pela aparência. Deus te deu o Espírito Santo para você discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Deus te deu o Espírito Santo para que você tenha percepção e você possa conceitualmente, com sabedoria e com entendimento. E é isso o mal, o povo não entende nem sabe, então eles acabam sendo engoldados pelo inferno. Mas eu quero terminar dizendo isso. Chegou o tempo do Senhor tirar pastores de dentro de pastos, ou ovelhas de dentro de pastos, de pastores, pastos que não são verdejantes. Quem está entendendo isso? Eu ia pregar outra coisa hoje, aí de repente quando eu subi no altar, Deus diz, não, você vai pregar isso aqui, que eu quero é isso aqui. E aí ele vai e diz, o meu povo será juntado de todas as nações, eu vou trazer de lá, e vou cuidar deles, como um pastor cuida de suas ovelhas. Vou dar a eles o alimento que é necessário. Vou fazer com eles aquilo que eles precisam que seja feito, amém? Versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, amém? A perdida buscarei, então você foi buscado por Deus, amém? Você estava lá sofrendo, Deus foi te buscar, Jesus. A desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas aquela orgulhosa, a gorda, aquela orgulhosa, que não quer saber, o que é que ele diz aí? A gorda e a forte destruirei, porque quando você acha que você é forte, e que você não precisa do pastor Jesus, e da pastagem real, do pastor Jesus, do pasto verdejante prometido por Deus, quando você diz, não pastor, eu gosto desse tipo de pasto aqui, o senhor sabe que eu gosto desse pasto, então me deixa quieto aqui no meu pasto. Irmão, foi Deus que te achou, foi Ele que foi te buscar, não fui eu. Quem está entendendo? E se Deus está tirando o pasto e colocando outro pasto, é porque o pasto verdejante lhe é necessário. Amém? Eu vejo tanta gente revoltada por não ter. Agora mesmo sábado
eu estava entregando sopão com a turma dos ungidos, e era tanta gente vindo falar comigo, você é pastor, mas que coisa, pastor, na hora dessa aqui, geralmente os pastores estão dormindo. Eu disse, eu não sei o que é dormir desde que eu me tornei pastor. É só levando susto. Quem me conhece sabe, a minha vida toda foi orando de madrugada. E para mim, para os ungidos, não é canseira não, porque geralmente o horário que eles voltam é o horário que eu ainda estou orando. Toda vez que eles chegam, eu ainda estou orando, ainda estou lá, ligadão. Então eu sempre pergunto, meu Deus, por que hoje os pastores estão deixando as ovelhas assim, tão soltas? Então venha para cá quando quiser, faça o que você quer. E as ovelhas estão se prostituindo, sim ou não, pessoal? Fornicando, roubando, mentindo, enganando, fazendo tudo errado. E os pastores não estão preocupados com isso. Por quê? Porque para eles tanto faz. Nós não somos chamados para isso, para o tanto faz, mas para cuidar, zelar, ligar, curar, libertar, salvar. Amém? E como ovelha, diga como ovelha, eu tenho a obrigação de ser herbívoro e não carnal. Eu tenho a obrigação de ajudar os meus irmãos e não sujar o pasto, as águas, não pisar no pasto. Sabe quando você fica pisoteando o pasto, ele deixa de ser verde. Você tem que deixar o seu cantinho ali e o outro irmão comer o cantinho dele. Amém? Não fica pisando no pasto. Não fica sujando as águas do pasto, porque alguém vai beber e vai passar mal. Esse ensinamento, irmão, ele é tão importante para a nossa vida, que Israel ficou perdido naquela época, perdido. Você vai ver aí, no capítulo 36, uma profecia no versículo 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos homens e aos outeiros, às correntes e aos vales, assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós a vergonha das nações. Então Israel ficou desolada, ficou afastada de Deus. No verso 16 em diante, Deus fala de restauração, mas aquele povo estava tão distante do Senhor. E aí no 37, abra aí no 37, Deus mostra uma Israel morta, destruída. E a única coisa que resta para aquele povo destruído é uma só. Deus leva um homem, verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Por que a Bíblia não diz que ele levou a minha alma? Ele não leva a alma, porque a alma é emoção, ele levou o Espírito. Ezequiel foi em espírito, levado pelo Espírito. Como é que nós temos que andar? Em espírito, levados pelo Espírito, não em alma, não em vontade, não em volição, mas em espírito. Quem anda em espírito, irmão, o espírito não tem vontade. Sabia disso não? Quem sabia disso? Espírito não tem vontade, quem tem vontade é a alma. Se tu é um crente cheio de vontade, eu quero, tu é carnal. Deus não chamou para você andar em vontade, em alma. Olha, vou levar tua alma para ver o vale de ossos secos. Se levasse a alma que é emotiva, chegando lá ele ia chorar, gemer, porque ele estava vendo um monte de gente morta. Não, eu vou levar o espírito que é racional, que não é emotivo. E o espírito, levando o espírito do homem, o coloca no lugar devido e diz a ele: poderão reviver esses ossos? O espírito não tem emoção, o espírito não tem vontade, o espírito ele é controlado pelo Espírito Santo. O espírito, por não ter emoção, ele é dominado pelo espírito.
Então a Bíblia diz que o profeta responde: Senhor, tu sabes. E o Senhor responde: então profetiza, vai e diz, e assim, assim, assado. E quando ele começa a profetizar, Deus começa a agir. Por quê? Porque havia uma ligação espiritual e não emotiva. Diga para o seu irmão: irmão, sua ligação com Deus e com a igreja, com o pasto, com a obra, com a Bíblia, com a família, com o pastor, não pode ser emotiva, tem que ser espiritual. Você não está aqui por uma emoção, você está aqui por uma questão espiritual. Se o teu espírito não foi trazido pelo Espírito de Deus, se foi a tua alma emotiva, você está aqui por um tempo emotivo. Se der alguma coisa errada, se você tiver alguma frustração, você sai. Mas quando você tem um espírito ligado ao Espírito de Deus, você é capaz de entender as coisas espirituais. Você discerne bem, não é discernido por ninguém, mas discerne a tudo e a todos. E é esse o tipo de gente que vai morar no céu. Fecha a sua Bíblia. Como que você pode se conformar com essa igreja? Escute bem. Pastor Dantas, igrejas que fazem verdadeiro show gospel, igrejas que precisam trazer cantores e mais cantores e trazer pastores lá não sei da onde e fazer um furdunço, sabe, grande dentro de si. Precisam fazer raves para atrair os jovens. Não, pastor, tudo isso é estratégia. Vamos fazer rave, vamos fazer São João Gospel, vamos fazer Natal Gospel. Aí bota a árvore de Natal, bota as bolinhas, bota tudo. Aí fica, pastor, vamos motivar o jovem. Jovem gosta de motivação. Vamos fazer, aí começa. Vai ter o surfista gospel, vai ter o paraquedista gospel, vai ter como que chama? Aquele pessoal que pula assim, agarrado na perna, como que chama? Bungee Jump Gospel. Aí vai um monte de bobalhado. Crente emotivo, crente emocional, crente alma, não crente espiritual, que diz: rapaz, a igreja é bacana, porque lá o pastor, primeiro que ele não reclama de namoro, segundo que ele não fica no pé da gente, terceiro que ele liberou geral. A igreja olha, quando a gente chega dia de sábado à noite, é um negócio, rapaz. Você está satisfazendo a carne. Está com um dentinho aqui que não era para ter. Cheio de vontade, crente alma. Mas crente espiritual só tem os dentes de baixo, só come o pasto verdejante. Ele só se alimenta do que é bom. Crente espiritual diz: tira tudo isso, tira toda essa parafernália, isso é fogo estranho. Nadab e Abiú morreram por causa disso, Hofni e Finés também se acabaram por causa dessas coisas. Vou tirar, tira tudo isso daí, pastor. Para mim só presta uma coisa: a palavra viva e verdadeira, pasto verdejante. Motivação de crente é ser espiritual, é enxergar as coisas espirituais, é discernir o que é bom espiritualmente. Não se engane, o Deus desse século é o pai da mentira. Não se engane. Fique de pé. Levanta a sua mão e diga: Deus, tu não me prometeu outra coisa senão pastos verdejantes. Então eu creio que a terra prometida é verdejante. Creio que novamente esse coração será boa terra, será edificado, nunca mais será envergonhado. Senhor, eu creio que o Senhor novamente me dará aquilo que me foi prometido, e me purificará, e cumprirá as tuas profecias na minha vida, e honrará o teu povo, e será o único Deus para mim. Hoje, Senhor, intervém na minha vida. Eu quero ter características não de um carnal, mas de um espiritual. Este coração que eu tenho, ele é pasto verdejante a partir de hoje. Eu quero que o teu Espírito Santo edifique esse templo, acenda o fogo. Esse altar é do Senhor.
eu rejeito a minha natureza ímpia, a minha natureza carnal, e amo a tua palavra, as tuas promessas. Eu amo o Senhor, e toda a minha natureza rebelde hoje, eu quero resisti-la, eu quero vencê-la, eu quero aquebrantá-la, eu quero destruí-la, e agora mesmo, recria em mim, Pai, e nessa criação expressiva, me dá um coração que não é mais embrutecido pelas coisas da vida, que não é mais embrutecido pelo proselitismo religioso. Quantas vezes eu fui escarnecedor e fui escarnecido também. Hoje meu conceito de vida espiritual está tão distante do Senhor, Pai, mas a história conta que o Senhor não escolheu a mim para andar distante do teu pasto. Hoje eu estou como uma ovelha solta a mercê das feras do campo, mas eu sei que o Senhor me trouxe aqui essa noite para atender o meu coração. O Senhor não esqueceu de mim, e hoje bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, porque o Senhor se revelou no profundo e no escondido a mim, como o Senhor falou a Daniel, capítulo 2, versículo de número 21, quando Daniel interpretou, e não somente interpretou, Daniel também revelou o sonho de Nabucodonosor. E quando o Senhor revelou o sonho, e a revelação do sonho, Daniel disse: obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o profundo e o escondido. Querido, hoje Deus te revela o profundo e o escondido, para que tu possa andar em pastos verdejantes. Mas antes mesmo que eu ore por você essa noite, eu quero que você declare a profecia sagrada que diz a você o que é que Deus quer para você. Levante as suas mãos em adoração a Deus e cite comigo o salmista Davi no Salmo 23. Diga assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas perante mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade, a misericórdia do Senhor, meu Deus, irão me seguir todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Porque, Senhor, não foi eu que te achei, foi o Senhor que me achou, foi o Senhor que me trouxe a este lugar para ouvir, para me alimentar, pasto verdejante, saciar minha alma, não com mentiras, com engodos, mas espiritualmente falando, o Senhor me trouxe para que eu entendesse o cheiro do pasto verdejante, para que eu percebesse a distância daquilo que o Senhor escolheu para mim. E agora, Deus, o Senhor me trouxe em espírito a este lugar, foi espírito com espírito, para que não seja uma resolução emocional, mas que eu possa hoje, vendo o pasto, sentindo o cheiro do pasto, lembrar que carne não é bom para mim, que o Senhor me tornou ovelha do pasto, que come sim, pasto verdejante. Senhor Deus, tira de mim o alimento do diabo, tira de mim o alimento espiritual que estava destruindo a minha alma, tira de mim, Senhor, conceitos, valores, preceitos que me destruíram até hoje, que me afastaram de Ti, que tiraram a minha comunhão contigo. Eu quero agora me alimentar dos pastos verdes, beber as águas que não são turvas, águas limpas, águas claras.
O Senhor está te saciando essa noite. Espiritualmente Ele está te dando a entender o que é bom e como é bom. Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Senhor, eu sei que muitas vezes tenho te feito chorar. Tenho feito tantas coisas que vieram a ti. Diga magoar e magoar. Diga, Senhor, eu sei que muitas vezes eu tenho fugido do teu olhar. Senhor, eu sei que muitas vezes tenho fugido do teu olhar. Tenho me escondido de tua face, tenho feito o teu coração entristecer. Quantas vezes eu te disse, me dá um tempo e me dá um espaço. Quando eu precisava de ti, eu te chamo, me deixe em paz. Sei cuidar de mim. Aleluia, aleluia, Diga, Senhor, aleluia. hoje estou aqui a me humilhar. E Senhor, Hoje estou aqui a me humilhar, a te pedir perdão, a te pedir que tu tomes conta. Diga, Senhor, diga de mim. Erga suas mãos para o céu e declare: ó Senhor, me perdoa. E ó Senhor, me perdoa, pois sou ingênua e não sei o que faço. Sou como uma criança e preciso e do teu cuidar. Diga pra ele: Senhor, eu te amo de todo o meu coração e eu te amo, Deus, e El Shaddai, El Shaddai, e eu como eu te amo, Deus, Jeová, e aleluia, tu és o Deus da minha vida, meu Senhor. Oh, El Shaddai. Sabe, irmãos, fecha os olhos. Você escolheu um Deus que não é o Deus de Israel. Você escolheu um Senhor que não é o Senhor dos senhores. Você escolheu um Jesus que não é o Salvador. Por que o senhor está dizendo isso, missionário? Porque o seu Deus tem que fazer a sua vontade para você continuar com Ele. Porque o seu Jesus não bastou morrer na cruz do Calvário, tem que todo dia estar te agradando, passando a mão em ti. Não bastou sacrificar uma vez por todos, Ele tem que todo dia sacrificar por você que não quer fazer sacrifício nenhum para viver ao lado dEle. Sabe, irmão, é duro, mas a verdade tem que ser dita. Deus foi que escolheu você e não você a Ele. E se você está aqui agora, é por pura misericórdia divina. Foi Ele que te agarrou pela mão e te trouxe. Por você, miserável pecador, e por mim, miserável pecador, estaríamos nós agora no mundo, no pecado e na destruição. Mas Ele nos agarrou pela mão porque Ele nos ama. Amém ou não amém? E foi Ele que nos carregou.
Não somos nós que temos que carregá-lo no pescoço. Foi Ele que nos carregou nos ombros, que nos pegou lá perdidos e curou nossas doenças e nos colocou sobre os ombros e nos tratou e nos levou de volta ao pasto verdejante. Então, amado, Deus te trouxe para cá porque Ele te ama. E é importante que você saiba que é a pura graça, a misericórdia divina que te faz entrar hoje aqui e ouvir uma palavra como esta. Aí, eu estou te dizendo, porque eu tenho responsabilidade com vidas. Antes de eu ser isso aqui que eu sou, meu irmão, eu estudei pra caramba. Eu não sou doido, não sou maluco de mexer com gente sem saber tratar, não. Sabe por quê? Porque se for pro inferno, a culpa é minha. Isso aqui é de muito mais responsabilidade do que um hospital. Você sabia disso? Não. Porque qualquer ensinamento errado, você vai para o inferno e eu vou pagar por isso. Então a minha obrigação é abrir teus olhos e mostrar a verdade. Agora, se você é ovelha gorda ou forte, que acha que pode viver sem a palavra verdadeira, sem um pasto verdejante, e está aí pisando e dizendo, eu não aceito essa palavra, e vai lá e pisa nas águas e turva as águas, e fica escorneando ovelha para sair daqui por causa da palavra verdadeira, não posso fazer nada. Deus vai julgar você. Mas eu digo que Deus tirou pessoas de várias igrejas e trouxe para essa, porque aqui o pasto realmente é verde. Aqui o pasto é verde. Aqui o ensinamento é bíblico, é santo. Não é profano. Não estamos aqui para profanar templos. Nós estamos aqui para abençoar, estruturar, organizar a vida espiritual de pessoas que precisam subir para o céu. Amém? Eu faço isso com amor, muito. E com muito temor também. Então hoje, eu quero chamar você para ser ovelha em pasto verdejante. E deixar pastagens sujas, águas turvas para trás. E que você não venha para alimentar a alma, mas o espírito. Se você vem, que o Espírito te traga até aqui. Porque é o Espírito que traz o Espírito. É o Espírito de Deus que trouxe o teu Espírito de forma racional, sem entender o que eu falei. E você vem porque você quer a verdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. É só a verdade. Não há meias verdades com Deus. Vem aqui na frente. Pastor, eu preciso ir para uma casa de recuperação. Não precisa. Pastor, é porque eu sou drogado. Não precisa. Não precisa. Você só precisa do Espírito Santo para ser liberto. Pastor, não tem, é a Bíblia e pronto. Se o Espírito Santo não te liberta de droga, não te liberta de adultério, de prostituição, de tudo mais, qual é a função do Espírito Santo, irmão? Será que eu descreio no Deus que é tão poderoso? Será que eu tenho que mandar uma ovelha ir para uma casa de recuperação de drogado, quando eu sei que o Espírito Santo pode fazer essa obra? Ou não pode? Espera aí, o Espírito Santo ele pode tirar uma pessoa da morte e levantar, não pode? Pelo poder do Espírito, não é assim que acontece? Será que o mesmo Espírito que une, que faz tantas coisas milagrosas, que é pelo poder espiritual que curamos enfermos, expulsamos demônios? Eu pergunto, esse Espírito que é santo, não pode trazer pureza, santidade ao coração? Mudar a mente do homem e fazê-lo uma nova criatura? E se o homem se torna uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, cadê a droga na vida da nova criatura? Tu é nova criatura, a droga ficou para trás. Tu é nova criatura, a prostituição ficou para trás. Tu é nova criatura, o diabo, o inferno e o mal ficaram lá atrás. Se Jesus te libertou, você está livre de tudo. Conceitue seu coração, sua mente agora nisso. Se você é de Deus, o maligno não pode tocar em você. Você foi escolhido para ser geração do Senhor. Você foi escolhido, irmão, para ser pura glória manifestada por Deus. Deus quer ser glorificado através de ti. Deus não te trouxe para ser derrotado, mas para ser feliz, para ser vitorioso, para ser curado. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu conheço o Deus de Daniel.
de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eu conheço o Deus de Paulo. Eu conheço o Deus de Pedro. Eu conheço o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu conheço o Deus de Amós, Obadias, Sofonias, Ageu, Malaquias. Eu conheço o Deus que criou o céu e a terra. E nenhuma passagem da Bíblia, em nenhum momento em que eu conheci esse Deus maravilhoso, eu conheci derrotas, eu conheci falências, eu conheci desânimo, eu conheci tristeza ou angústia ou depressão ou opressão, porque o Deus que eu conheci, Ele me tirou do lago de enxofre, Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me tirou da condenação eterna, Ele me tirou a velha criatura, o coração de pedra, me deu um novo coração. Ele me encaminhou para o reino do Filho do seu amor. Ele me trouxe a luz, a glória. Ele me trouxe o Espírito da conciliação espiritual. Ele me trouxe, me renovou e me deu Espírito novo. Ao Deus eterno seja a glória. Hoje Deus está se apresentando a você, e Deus está dizendo: não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Sabe, irmão, Deus escolheu o cego, o coxo e o manco também. Deus escolheu pessoas pobres e ricas também. Deus escolheu brancos e pretos também. Deus escolhe a todos os que querem. Em Lucas 14 a Bíblia diz que homens desejaram não estar com o Senhor. E a Bíblia diz então: vai pelos valados, pelas ruas da cidade, vai pelas vilas e traz lá os doentes, os coxos e os mancos, e encha a minha casa, para que a minha casa esteja cheia. Deus nunca desprezou ninguém por qualquer tipo de doença, por qualquer tipo de enfermidade, por qualquer tipo de disfunção. Mas talvez você despreze Deus, porque você acha que por qualquer motivo que você esteja vivendo, por qualquer situação, por qualquer enfermidade, Deus não é Deus na sua vida. Talvez você pense que para Ele ser teu Deus, Ele tem que fazer o teu gosto, tem que te dar o que você quer. Senão você vai abandonar a casa dele, vai abandonar a fé, vai se matar, vai se lascar, vai fazer o que quer e o que não quer no mundo. Eu conheci uma mulher ontem que disse: eu fiquei tanto tempo esperando, Deus não fez, eu fui para o mundo. Ô irmão, irmão, presta atenção, Deus não está obrigado a você, você é que tem que temer o Senhor. Se você mudasse esse coração duro, rebelde, obstinado, que quer forçar Deus a fazer coisas, e se humilhasse diante do Senhor, a Bíblia diz: eu ouvirei a tua prece e sararei a tua terra. Deus não vai te dar porque você está botando Ele na parede. Tem um pavor esses pastores que dizem: Deus te é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Tem uns pastorzinhos soberbos, orgulhosos, ousados para o inferno, dizendo assim: Deus te é obrigado porque a tua palavra diz. Deus não é obrigado porque a palavra dele diz. Se você não sabe, na própria palavra diz que tudo o que pedires a Deus, se for a vontade dele, Ele o fará. Pena que esses pastores não lêem esses versículos aí. E uma vez eu pedi algo a Deus, e eu disse: Senhor, usei o mesmo termo, Senhor, está na tua palavra, né? Não vou negociar isso não, está lá. Aí Deus disse: ei, esqueceu daquela outra parte que diz: só se for minha vontade? Ah, então quer dizer, Senhor, que se eu for orar por uma pessoa enferma e o Senhor não quiser, ela continua enferma e eu passo a vergonha? Ele disse: é. Qual o teu problema? Tu é orgulhoso assim? Te chamei para ser humilde. Lembra a humilhação? Pois é, tu está aí no meio do povo para ser humilhado mesmo, para ser servo. Tu vai orar: quem eu quiser eu curo, quem eu não quiser eu não curo. E sabe por quê? Quem eu não quiser eu curo? Eu só vou curar quando eu olhar para dentro do coração e ver que está pronto. Então, se lá dentro do teu coração você quer ficar bom, que é assim, tem gente que vem paralítico, mas quer ficar bom para dançar forró, para dançar lambada, axé music, só não quer para servir a Deus. Amém? Aí continua na cadeira de roda. Ah, pastor, eu quero que Deus me cure para eu ser o gostosão do bairro. Vai ficar doente, irmão.
Eu quero que Deus me cure para eu ser a mulher mais gostosa do bairro. Vai ficar doente, irmã. E se precisar de uma ajuda, eu ainda oro para tu ficar mais ainda. Que é melhor tu morrer com Deus do que viver sem Ele. Quem está entendendo? Deus não vai fazer uma cura para jogar você no inferno. Muda o coração que Deus muda a tua vida. Quem entendeu isso? Deus está falando com alguém ou não? O que eu estou dizendo aqui, é Ele que está falando no meu ouvido, viu? O que eu estou dizendo aqui, Ele está falando aqui, ó. Fala. Eu estou falando. Você gosta de profecia? Então assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Será que, como Ele quebrou o vaso lá em Jeremias 18, Ele não pode fazer isso com você e fazer de você um vaso novo? Tenho alegria, tenho paz, tenho felicidade, tenho unidade no lar. Eu oro para que os filhos saiam das drogas, as filhas saiam da prostituição, para que o casamento seja edificado sobre a rocha, Pai. Tira todo o espírito da prostituição, do adultério, da mentira dessa casa agora. Edifica o teu povo, Deus. Recebe a unção do Espírito Santo. E seja agora estabelecida na tua vida a glória do Deus vivo. Pastor, eu quero os dons. Deus já está derramando sobre ti. Hoje eu quero que você abra os teus lábios e receba em adoração a Deus todos os dons que Ele está ministrando sobre a tua vida. Os melhores e maiores dons Deus está te dando para que você use. Irmão, dom guardado em casa não tem valor. Abre os teus lábios e profetiza, porque o vale de osso seco está lá na tua casa, está na tua vizinhança. O vale de osso seco está lá, para que tu diga a Deus em espírito: Senhor, poderão reviver esses ossos? E Ele vai dizer: profetiza que eu te mostro. Deus está te dando a unção que deu ao profeta Ezequiel. Eu vou te chamar de profeta Ezequiel, porque não vai ter vale de ossos na tua vida. Deus vai colocar você para ressuscitar pessoas. Deus te dá unção para levantar mortos. Deus te dá unção para você pregar o evangelho ao desviado, tirar ele de lá do monturo. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.